você que acompanha o Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a franquia de Missão Impossível. Antes de começar a falar sobre a franquia, peço aqui, como sempre, para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito, né? Ativar o sininho para você receber todas as notificações, tanto de vídeos mais longos quanto dos vídeos mais curtos. Acessar, compartilhar, seguir as redes sociais e o site, que estão todos aí na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, games e livros, além de críticas, dicas, vitrine e muito mais. Obviamente eu estou fazendo esse vídeo porque o 7º filme de Missão Impossível será lançado nesta quinta-feira, dia 13 de julho, aqui no Brasil. Por isso eu achei interessante trazer aqui detalhes sobre esses filmes, né, estrelados pelo Tom Cruise, e também alguns detalhes que talvez você não conheça. Entre esses detalhes que talvez você não conheça é que Missão Impossível, na verdade, começou como uma série de TV. Essa série foi exibida entre 1966 e 1973 pela CBS nos Estados Unidos. Ela no total teve 7 temporadas, mais de 170 episódios, e ela foi estrelada por muita gente. Steven Hill, Peter Graves, Barbara Bain, Martin Landau, o Greg Morris, Sam Elliott, Leonard Nimoy e Barbara Anderson estão entre os destaques de que participaram dessa série. Muitos deles não eram exatamente do elenco regular, ou eram recorrentes dentro dos episódios, já que a estrutura da série, que eu vou falar daqui a pouco sobre qual era a sinopse exatamente, ela era de introduzir um pequeno grupo de agentes da Força Missão Impossível e ir rotacionando alguns desses personagens ao longo dos episódios. Missão Impossível, a série, foi criada pelo Bruce Geller e ela é uma produção de espionagem, obviamente, focada nessa equipe de agentes da Força Missão Impossível, que não era revelado, nunca foi revelado, pelo menos nessa série, de qual nicho ali, de qual ramo, né, de qual galho das forças dos Estados Unidos ela era exatamente. E essa equipe, ela é forçada, obviamente, a solucionar alguns problemas, e enfrentarem algumas situações ditas impossíveis, usando métodos sofisticados para enganar, manipular e impedir essas ações que coloquem o mundo em perigo. Durante essas 7 temporadas, a série ganhou 10 prêmios Emmys, o que geralmente é um número bem considerável pelo número de temporadas em que ela foi exibida e na época que ela foi exibida. Após o seu cancelamento lá em 1973, a série passou por um período sem exibição, e em 1988 a ABC revive essa série, né, traz um revival da série, que dura 2 temporadas, no total 35 episódios. O único ator que retornou para a série, para esse revival, foi o Peter Graves, e trouxe ainda o Tony Hamilton, Bob Johnson, Jane Badler e o Phil Morris no elenco também nesse mesmo modelo que foi, né, estruturado lá em 1966. E aí chegamos em 1996, quando a Paramount Pictures ela revive essa série em formato de filme. Estrelada até o momento pelo Tom Cruise, a série de filmes é centrada no Ethan Hunt, e ele como agente da FMI, e na sua tentativa de prevenir o mundo de desastres globais. Contando os 6 filmes que foram lançados, já que o 7º vai ser lançado nesta quinta-feira e o 8º vai ser lançado só em 2024, mas aí eu entro neles depois, a série já arrecadou mais de 3,5 bilhões de dólares na bilheteria mundial, o que é um número bem significativo. A franquia de filmes passou por algumas mãos, né? Começando com a Brian De Palma dirigindo, depois veio o John Woo, J.J. Abrams dirigiu, Brad Bird dirigiu, e os filmes mais recentes são dirigidos pelo Christopher McQuarrie, espero estar falando o nome dele correto porque para mim é um trava-língua. E entre os roteiristas, né, estão o próprio McQuarrie, que escreveu o último filme com o Eric Jenderson. Ainda passaram o Alex Kusterman com o J.J. Abrams, o Roberto Orci, também com J.J. Abrams,
Ronald D. Moore, que muita gente conhece porque ele é o atual showrunner de Outlander, e o David Coep também está entre os roteiristas que passaram pela franquia. Vou dar aqui então um breve resumo de cada um desses filmes, incluindo o 7º filme, que vai ser lançado em breve. Eu já assisti o filme e eu vou dar uma pequena crítica do filme para não dar muitos spoilers, mas eu já posso adiantar que as sequências de ação, as sequências de lutas estão belíssimas. Você percebe um esmero ali que é sempre muito palpável quando o Tom Cruise está envolvido. Eu acho que é o mesmo sentimento que teve com Top Gun Maverick no ano passado. Mas é isso por enquanto e vamos lá. O primeiro filme então foi lançado em 1996 e trouxe o Ethan Hunt sendo acusado de assassinar um colega durante uma missão em Praga, na República Tcheca. E aí ele tenta limpar o seu próprio nome e descobrir quem que é o verdadeiro culpado desse crime. Além disso, o Ethan Hunt também é acusado de vender os segredos dos Estados Unidos, né, alguns segredos ali bem importantes envolvendo o país norte-americano, para um traficante de armas. Então ele acaba ali precisando limpar o seu nome e também achando os verdadeiros culpados para levar à justiça ou alguma forma de justiça. O segundo filme da franquia é lançado em 2000 e nesse filme Ethan Hunt acaba trabalhando ao lado de uma lada profissional para tentar parar um agente do FMI que acaba dando a louca, e nesse agente da FMI, ele rouba um vírus mortal e na esperança, entre aspas, obviamente, de acontecer uma pandemia, e ele acaba ele seria o herói de todo o negócio, porque ele seria responsável pelo antídoto e venderia para quem pagasse mais. Qualquer semelhança com o que aconteceu mais recentemente no mundo é uma mera coincidência, obviamente. Terceira Missão Impossível 3, foi lançado em 2006 nos cinemas. Nesse filme, o Ethan Hunt está noivo, mas a sua noiva não conhece a sua verdadeira profissão. O Hunt, junto com a sua equipe, eles precisam encarar um corretor de armas e que também possui várias informações sigilosas, que acaba tendo em mãos ali um objeto muito perigoso e ele deseja ali vender também, porque tudo ali é uma questão de capitalismo, para quem pagar mais e tudo mais, aquelas questões de uma pequena conspiração, uma pequena corrupção. Lançado em 2011, vem Missão Impossível Protocolo Fantasma. Nesse filme, a própria FMI ela é acusada de bombardear o Kremlin, que é uma região da Rússia, e acabam descobrindo que tem um indivíduo que quer começar uma guerra nuclear mundial. Basicamente é isso. 4 anos depois, em 2015, vem Missão Impossível Nação Fantasma. Nesse filme, o Hunt acaba sendo perseguido por uma organização chamada Sindicato, e como o FMI teoricamente não existe mais, ele precisa juntar forças para provar a existência desse sindicato e também pará-la, obviamente. O 6º filme da franquia foi lançado em 2018, intitulado de Missão Impossível Efeito Fallout. Nesse filme, um plano da FMI de recuperar plutônio dá muito errado, e eles acabam também sendo perseguidos por um grupo chamado Apóstolos, que nada mais é do que ex-membros do sindicato, que também, né, sobreviveram e tudo mais, e estão ali querendo bater de frente com a organização que os destruiu. E o Hunt, então, entra nessa de completar a sua missão original, que é destruir o sindicato. Por sua vez, acaba sendo destruir os Apóstolos. Porém, a CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, acaba começando a questionar a lealdade do Hunt, e ali começa uma pequena perseguição também dos próprios agentes dos Estados Unidos contra o Hunt. Por fim, chegamos à Missão Impossível Acertos de Contas, parte 1, que, como eu falei, vai ser lançado agora dia 13 de julho nos cinemas brasileiros. Nesse filme, o Ethan Hunt acaba precisando enfrentar alguns fantasmas do passado que talvez a gente não conhecesse antes. Então, além de a gente começa a conhecer um pouco do que
o colocou dentro do FMI, né? E além disso, ele precisa encarar uma inteligência artificial chamada de entidade que ganhou uma vida própria, né, além dos seus próprios códigos, e obviamente muita gente, incluindo governos e pessoas poderosas, querem colocar a mão nela porque ali vão ter controle de muito mais do que a humanidade talvez esteja preparada. Acho que, como eu falei, obviamente os principais destaques precisam ser as cenas de ação e as cenas de luta, principalmente toda a sequência do trem, que é algo que já mostraram algumas vezes, está bem presente dentro dos trailers, mas mesmo que não esteja, tem os vídeos dos bastidores que mostram isso, que são impressionantes, que você vê que o Tom Cruise talvez seja um pouco doido demais, então é muito técnico, ao mesmo tempo que é muito... tem muita coisa para dar errada, né? E é muito impressionante que não dá. Obviamente, tem todos os aparatos de segurança, mas é muito complicado trazer todas essas cenas para tela, né? Eu acredito que seja um pouco longo demais, porque tem 2 horas e 40. Talvez reduzir um pouco, e eu não estou falando de reduzir 40 minutos, por exemplo. Eu estou falando de reduzir mesmo uns 20 minutos só, que eu acho que poderia dar um dinamismo um pouco maior do que já tem ali. E a única coisa que me irrita mesmo é o Tom Cruise falando no tom que ele sempre fala nos filmes, e que poderia só... que é diferente do que foi Maverick, que eu acho que Maverick eu gosto mais, mas é que a gente percebe muito que esse filme é dividido, né? Então você tem um começo, meio e fim nele, mas o começo, meio e fim não é exatamente começo, meio e fim, né? É um começo, é um prelúdio, um começo mesmo, um meio, para depois começar a segunda parte, que vai ser lançada, que está prevista para ser lançada em junho de 2024 nos cinemas mundiais. E eu acho que é bem importante frisar alguns nomes que passaram pela franquia de Missão Impossível, além do Tom Cruise, por mais que ele seja o grande rosto desse filme. Então vamos lá, que eu tenho uma lista aqui que é um pouco longa. Thandie Newton, Dougray Scott, Philip Seymour Hoffman, Henry Cavill, Simon Pegg, Hayley Atwell, Esai Morales, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Ben Grimes, Henry Cernick, eu espero estar falando o nome dele correto, a Michelle Monaghan, o Jeremy Renner, Paul Clementine, Angela Bassett, Wes Bentley, Lawrence Fishburne, Kerry Russell, Maggie Quill e o Aaron Paul. Todos eles participaram. Papéis menores, alguns papéis um pouco mais interessantes, um pouco mais aprofundados. Mas mesmo assim, uma coisa que eu gostei bastante, por exemplo, nesse filme, Em Acerto de Contas, é a química entre os personagens. Eu amo o fato eu fui muito, né? Eu tenho uma grande admiração pela Paul Clementine, pela Vanessa Kirby, pela Hayley Atwell e pela Rebecca Ferguson, mais recentemente. Então ver as 4 em cena é bem interessante, ver a interação que elas têm entre si, algumas delas, né? E também, obviamente, a questão de química do Pegg, do Rames e do Tom Cruise entre si é muito palpável, e o timing cômico, principalmente do Pegg, obviamente, é muito excepcional, e eu gosto bastante exatamente que essa tem um trabalho tridimensional entre alguns personagens que fazem ter as camadas necessárias para que a gente conecte, né, se conecte o mínimo possível com esses personagens, para a gente se importar o suficiente para caso alguma coisa aconteça. Então isso é muito importante dentro do roteiro, da direção, da própria construção com os atores, então isso é sempre um ponto bem positivo. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Deixe nos comentários se você gosta dessa franquia, se você sabia que ela começou como uma série de TV. Também siga, compartilhe, siga as redes sociais e o site, que estão todos aí na descrição, porque lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, críticas, dicas, notícias de livros, games, vitrine e muito mais, incluindo a crítica já sem spoilers, obviamente, de Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Até a próxima!